Bom, nós já até oramos aqui antes de começar a gravar isso aqui, porque eu vou estar no fundo essa música do Judas bem baixinho, mas eu quero dizer para você o seguinte, uma pessoa me perguntou aqui, pastor, cadê? Deixa eu ver a pergunta dela. Como a gente vai saber se é o falso profeta? Porque a gente fica esperando, é o fulano, o anticristo, é o fulano. Mas é possível o falso profeta pregar em nome do Senhor Jesus Cristo? Não foi essa a pergunta? Foi essa a pergunta. É possível o falso profeta pregar no nome de Jesus? Porque eu estou confuso, eu preciso saber como orientar os meus filhos, eu preciso saber onde ir. Então tem uma pessoa aqui no MS, né, aqui no chat, aqui na conversa, aqui ao vivo, que está perguntando sobre isso, né? E ontem nós conversamos sobre um outro assunto, justamente sobre pessoas que vão para a mídia e tal, e aparece e dá um péssimo testemunho. Mas deixa eu te dizer sobre outra coisa aqui. Olha só, você está me perguntando, pode um falso profeta falar em nome de Jesus? É óbvio que pode. Por quê? Porque ele é o falso, por exemplo. Deixa eu baixar bem a música aqui. O falso, ele imita o real. O falso, ele é parecido. Por exemplo, um relógio, né? Um relógio. Então, veja bem, um falso Rolex, ele vai marcar a hora, ele vai parecer com Rolex, ele vai ter um mecanismo dentro, todo, pulseira, você vai usar como se fosse o Rolex, porém não é o Rolex, né? Certo? Ele não é, ele parece com. Vamos lá, um falso tênis da Nike, por exemplo. Ele tem um símbolo da Nike, ele tem todo o formato do tênis da Nike, porém ele não é. Ele vai ter, você é óbvio, você vai perceber isso com o tempo, ele vai deformar, não vai ter a durabilidade, o relógio vai descascar, aquelas coisas todas. Mas ele se parece com. Certo? Olha só. Mateus capítulo 7, versículo 21. Aí nós vamos agora ver se isso pode acontecer. Você que está fazendo essa pergunta, olha só o que diz aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então já começamos aí. Um falso profeta vai dizer Senhor, Senhor, Senhor. Até uma pessoa que é convencido e não convertido vai dizer Senhor, Senhor, Senhor. Mas não vai entrar no céu por dizer Senhor, Senhor, sabe? Não vai entrar no céu só por dizer Senhor, Senhor. Tem que obedecer e crer. Você viu o que Jesus fala aqui, ó? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Viu? Olha só o que ele diz aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Gente, esse texto, a Bíblia é escrita para a igreja, a Bíblia é escrita para nós, igreja. Ele está dizendo aqui, olha, não adianta só você ser um religioso e dizer Senhor, Senhor. Não adianta você pregar e profetizar em meu nome, curar em meu nome, expulsar demônios em meu nome. Isso não é isso que te leva para o céu. Não é isso que te dá a entrada no reino de Deus. O que vai fazer você entrar no reino de Deus é obedecer o meu Pai, que está no céu. Você entende? Então, a irmã que está com dúvida, então quer dizer, eu posso pregar em nome de Jesus, posso, e não entrar no reino. Porque ele diz aqui, olha só, apartai-vos de mim, vós que praticas, então lhe direi abertamente. Jesus não vai dizer e nunca fez nada em oculto, sempre é abertamente, sempre é para que todos saibam. Ele falou, eu vou dizer abertamente, eu não vou chamar no cantinho, lá na hora, no céu, não vou chamar no cantinho e falar assim, poxa, olha, sabe, me perdoe, bem que eu queria, até gosto muito de você, até que você falou muito no meu nome, você curou várias pessoas, você expulsou vários demônios em meu nome, poxa, valeu, você usou o meu nome, mas poxa, olha, bem que eu queria, mas não dá, então a gente aqui em off, dá licença, cai fora do céu, cai fora do reino, vamos ficar em off para não escandalizar, tá legal? Jesus não fala isso.
Jesus diz aqui, olha só o que ele diz. Olha só o que ele diz. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Ou seja, eu nunca te conheci. Você, quando você pregava em meu nome, eu não te conhecia. O que fazia, obviamente, né? Que ele aqui tá na entrelinhas, está isso. Quando você curava em meu nome, eu não te conhecia, porque ele disse, nunca eu te conheci. O Senhor não está dizendo assim, olha, a partir do momento que você perdeu a direção, eu deixei de te conhecer. Não é? Então, veja bem, ele está dizendo aqui, eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Não é? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Agora, essa pessoa vai estar no reino com o Senhor? Porque Jesus fala, apartai-vos, quer dizer, saia da minha presença, longe de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Não é? Então, você vê, é possível um falso profeta pregar? Claro que é possível. E os grandes enganos, meus irmãos, não estão fora da igreja, estão dentro. Os grandes enganos não estão fora, estão dentro. Por exemplo, uma pessoa vem aqui e cria uma religião e começa a pregar que a árvore tal é Deus. Você vai ser enganado? De jeito nenhum. Tanto é aí, você vê missionários que estão em países onde pregam isso, que tudo é Deus, né? Não é? Não é isso? Então, não adianta, o cara vem agora dizendo, ET é Deus. Então eu vi um ET, e o ET diz que é Deus, e eu começo a pregar isso aqui. Vocês vão ser enganados por mim? Diga a verdade. Por exemplo, eu acho agora uma estátua de um elefante e num poço de água na minha casa, ou num rio ali na esquina, ou no mar, na praia, aqui tem praia, veio na onda a estátua de um elefante, eu coloco no altar e digo, agora é Deus. Vocês serão enganados por isso? Me responde, vocês estão me ouvindo. Vocês serão enganados por isso, sim ou não? Vocês, com a maturidade espiritual que vocês têm, com o tempo de vida cristã que vocês têm, com o conhecimento bíblico que vocês têm. Me responda aí quem está aí conversando comigo. Então é claro que eu não vou conseguir enganar vocês, né? É claro que eu não vou conseguir enganar vocês. Então o engano vai surgir do nosso meio. O engano está sentado do lado, atrás, na frente ou em cima do altar. Aí que está o engano. O que nós precisamos saber? Aquilo que o comentário aqui, que agora está gravando, mas eu não li, o comentário está feito pela Cristina aqui, é o nosso relacionamento com Deus, a nossa obediência, o nosso temor, o nosso amor, o tempo que eu tenho de relacionamento com Deus, a intimidade com o Espírito Santo vai me dizer se eu estou sendo enganado ou não. Agora, como é que eu vou saber se eu estou sendo enganado se eu não conheço a verdade? Não é mesmo? Então, é muito, muito simples. Eu preciso conhecer a verdade, porque a verdade vai me libertar. A verdade não vai deixar eu ser enganado. Por que muitos são enganados? Porque eles abrem mão de conhecer a verdade e preferem ouvir o que o homem tem a dizer. Eles abrem mão de analisar e buscar na palavra se aquilo que está sendo pregado é realmente verdade ou não, condiz com o evangelho ou não, se o Espírito Santo que habita na vida dele traz confirmação daquilo que está sendo pregado ou não. Por quê? Porque abre mão da verdade para viver a verdade dos outros. Tudo que nós ministramos aqui você tem que comparar com a Bíblia. Eu estou lendo para você aqui. O que eu li aqui para você não foi o teólogo fulano de tal que disse, né? Não foi o filósofo fulano de tal que falou isso, ok? O que eu estou lendo para você aqui foi o próprio Jesus que escreveu, que deixou dito e os seus discípulos registraram. Ele falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Você está entendendo? Nem todos que pregam a minha palavra também entrarão no reino, porque o cara fala, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome, né, nós curamos, nós pregamos o evangelho, em teu nome Jesus falou assim, afastai-vos de mim. Entendeu? Então,
Tá bom, aí a irmã entrou aqui em contato com a gente, é ansiosa e preocupada. Onde eu vou levar os meus filhos? Eu não posso, será que eu estou sendo enganado ou eu vou ser enganado? Para você não ser enganado, você precisa conhecer em profundidade a verdade. Para você não ser enganada, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Para você não ser enganado, você precisa ter relacionamento de amor, temor e obediência a Deus. O seu relacionamento com Deus está nesse nível. O meu relacionamento com Deus está nesse nível. Porque se estiver nesse nível, Ele não nos deixará ser enganado. Ele vai trazer a revelação. Mas não se iluda. Não se iluda. O engano não virá de fora. O engano não virá de fora. O engano virá de dentro. O engano virá sentado do seu lado, frequentando o mesmo lugar que talvez você frequente. O engano virá, talvez, do púlpito. Na grande maioria vem do púlpito mesmo, tá? Lá do altar. Grande maioria dos enganos vem de lá. Entendeu? Então agora você precisa estar o quê? Cheia da palavra de Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. E você vê aqui que olha só, é Jesus dizendo, o que ele disse aqui, deixa eu ver. Nem todo, Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Bom, para você saber a vontade do Pai, você precisa conhecer o Pai. Para você saber a vontade de Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Porque senão você tem muito boas intenções. Eu tenho muitas boas intenções, mas de boas intenções o inferno está cheio. Boas intenções não me revela a vontade do Pai. O que me revela a vontade do Pai é ter conhecimento do Pai, é ter intimidade com o Pai. Por exemplo, vocês estão me ouvindo, eu não sei o bolo que vocês gostam. Alguns gostam de bolo de chocolate, outros gostam de bolo de cenoura, outros gostam de bolo de laranja. Eu não sei qual o tipo do bolo que você gosta. Então eu sou convidado, vamos supor, estou aqui com a Andréa Bertoldi no bate-papo aqui, para ir na tua casa, eu falo assim, eu vou tomar um café, eu vou levar um bolo para a Andréa. A Andréa odeia bolo de cenoura. Aí eu compro um bolo de cenoura maravilhoso, o melhor bolo de cenoura da cidade. Sabe, é o mais saboroso, já ganhou prêmio gourmet, já ganhou um monte de coisa, que é o melhor bolo de cenoura. Eu pego esse bolo de cenoura e levo para o café com a Andréa. Que bola fora, né? Chego lá, Andréa, abro aquela embalagem, melhor bolo de cenoura da cidade, premiado e tal. André olha para mim e fala, mas pastor, eu não gosto de bolo de cenoura, eu odeio bolo de cenoura. O que eu amo é bolo de chocolate. Olha só, gente, eu estava com a maior das boas intenções. Agradar o coração dela. Era a melhor das boas intenções. Por que eu não consegui agradar o coração dela? Porque ela não está agora à tarde comigo, tomando um café, saboreando um bolo que ela ama, que é de chocolate. Por quê? Foi falta de dinheiro? Não, porque eu comprei o bolo de cenoura. Foi falta de boa vontade? Hipótese nenhuma, porque eu procurei o melhor bolo da cidade para ela. Eu comprei na melhor padaria, do melhor confeiteiro, sei lá que se chama, que faz bolo. Eu comprei do melhor. O problema é que eu não procurei descobrir qual o sabor de bolo que ela mais gosta. O meu erro foi não conhecê-la. O meu erro não foi conhecer a vontade. O meu erro foi não conhecer a vontade dela. Esse foi o meu erro. Não conhecer a vontade dela. Por isso que eu dei uma bola fora. Eu dei uma mancada. Tive boa intenção, tive dinheiro, tive o melhor bolo da cidade ao meu alcance, porém não conhecia a vontade dela. E levei o bolo errado e dei uma bola fora. Você me entende? Como eu vou fazer, pastor, para não ser enganado? Conheça a vontade do Deus a quem você serve. Mas como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Pô, como eu conheceria a vontade da Andréa Bertoldi, que eu iria tomar café com ela? Primeiro, se eu já tivesse intimidade com ela há mais tempo, eu já teria, por exemplo, ido na casa dela, ela vindo na minha, a gente já tomado café juntos,
as famílias já se reunido, e aí eu saberia que ela não gostava, porque numa ocasião a gente tinha bolo de chocolate, tinha bolo de cenoura, ela já teria falado, olha, eu detesto bolo de cenoura, eu amo bolo de chocolate. Com o relacionamento que eu já tivesse tido com ela, eu já conheceria a vontade dela, e não daria aquela bola fora. Então, como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? A vontade do Pai? Conhecendo o Pai, tendo relacionamento com o Pai. É assim. E aonde? Onde eu vou ter os dados? Onde eu vou ter assim as informações que eu preciso para conhecer o caráter do meu Pai? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, como eu faço para mim não ser primeiro? O engano vai vir de fora, vai vir de uma seita alienígena, vai vir de um herege, vai vir disso, vai vir daquilo, né? Vai vir de onde? Pastor, vai vir de onde essa heresia? A gente tem que estar aqui preparado para rebater essa heresia, essa seita que virá, descerá de uma nave. Será como? Hein? Será como? Será uma estátua que vai aparecer? Será um homem que virá de outro planeta? Será o quê? Coitadinho de nós. Não é nada disso. Não vai vir de nada disso. Vai estar sentado do nosso lado ou à nossa frente, pregando para nós ou ministrando para nós. Certo? É daí que vai vir. E como eu não vou ser enganado, se eu tiver a palavra de Deus dentro do meu coração. Certo? É por isso que o Senhor fala desde lá de quando tirou o pessoal do Egito. Olha, Josué, inculque a minha palavra na cabeça deles. Olha, aí Jesus fala, ensine o caminho que a criança deve andar. Não é a palavra de Deus não traz isso? Ensine o caminho que a criança deve andar. Não está na palavra isso? Para que quando ele crescer jamais se desvie dele. Não é? Guardai os meus estatutos. Guardai a palavra de Deus no seu coração. Não é? Então, o elemento fundamental e a chave para você não ser enganada, irmã, é justamente essa. Ter intimidade com a verdade. Porque quando você tem intimidade com a verdade, o engano não te afeta. E a verdade vai te revelar de onde vem o engano. Tá? Aí muita gente, veja bem, eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer, eu não estou falando de ninguém, eu estou só trazendo um alerta aqui. Por exemplo, todos nós que estão ouvindo aqui, acho que a grande parte, já participou, já ouviu congressos e seminários principalmente de jovens, não já? De jovens radicais, jovens que vão mudar a história, geração que mudará a história do Brasil, do mundo. Quem já ouviu essas frases em CDs, em congressos, hein? Quem já ouviu essas frases em CDs, em congresso? Deus está levantando uma geração que vai mudar a história. Deus está levantando os jovens que vão transformar essa nação. Deus está levantando, não é? Já ouviram isso? Quem já ouviu? Fala aqui para mim no chat aqui que nós estamos ao vivo gravando. Fala aí. Quem já ouviu? Então tem algumas pessoas que estão respondendo aqui. Já ouvi falar isso, né? Ok, já ouvi falar isso. Agora a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: como é que está a nossa juventude hoje? Hein? Como é que está a nossa juventude? Não, nós vamos ser a juventude do radical, do avivamento, que vai quebrar tudo. Como é que está a nossa juventude hoje, irmãos? Hein? Enfiada em vícios, videogames, sexo, prostituição, nenhum compromisso com Deus. Leitura da Bíblia zero, porque você vai conversar com jovens hoje e você fala de um texto da Bíblia, eles nem sabem o texto da Bíblia. Oração zero. Intimidade com Deus zero. Que geração é essa, meu irmão?
Não é essa geração, não. Você quer ver uma geração que poderia mudar essa história aqui? É um jovem chamado Estevão, por exemplo, um jovem chamado Timóteo, um jovem chamado Davi. Homens que tinham caráter e homens que não perdiam tempo com bobagem. Homens que viviam de intimidade com Deus. Homens que não estavam perdendo tempo em videogames, homens que não estavam perdendo tempo com prazeres do mundo, muito pelo contrário. Essa é uma geração que pode mudar essa nação, mudar esse mundo. Mas essa geração não é essa que está aí. Geração que só pula, pula, dança, 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 tira o pé do chão, tira o pé do chão. E pula e tira o pé do chão. Não é errado você pular. Não é errado você cantar. Não é errado você fazer nada disso. Desde que você tenha intimidade com o Senhor. Vida de oração, vida de testemunho, vida de busca do Senhor, vida de leitura da palavra de Deus, revelação de Deus na sua vida, vida de obediência aos pais, aos líderes, na escola. Quantos maus exemplos temos em escola com filho de presbítero, filho de pastor, filho de crente. Quanto mau exemplo nós temos aí quando morre um cantor do mundo, uma cambada de jovem, um bando de jovens que estão na igreja, que estão ministrando louvor, quase chorando. Não porque uma vida se perdeu, mas porque a música, o cantor que ele gostava morreu. Não estava preocupado com a salvação do cantor, estava preocupado com aquele que ele curte, que na verdade vive uma vida de falsidade. Acha porque toca no louvor, acha porque prega no grupo de jovens, acha porque está na igreja todo domingo, isso lhe faz radical. Acha porque fala em línguas, acha porque pula num culto de avivamento, planta bananeira e tal, aquela coisa toda. Isso não é vida de radical que vai mudar nada, meu irmão. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Isso é pura ilusão, pura hipocrisia. O que vai mudar é a sua vida de intimidade com Deus. E você refletir o caráter de Deus. Eu estava falando ontem para uma jovem que está com 2 outras jovens e discipulando essas 2 outras jovens. Inclusive até mais velha do que ela. Não é? E eu tive uma conversa com ela uma semana atrás. Há mais de uma semana atrás. E ela estava muito voltada para si. Ela não aguenta, eu não suporto mais essa jovem. Ela me consome isso. Eu falei, minha irmã, ela está te consumindo porque você ainda está muito viva. Você tem que morrer para o seu ego. Você está preocupado com você, em ela ser prazerosa para você. É porque você ainda não morreu. Morra para você. Morra para o seu eu, morra para o seu ego. E comece a amá-la. Tá? Comece a discipulá-la. Ontem, conversando com ela, ela tomou essa palavra, ela está fazendo isso, e eu falei com ela, olha, entenda uma coisa, você vai ter que ministrar muito elas, mas muito mais com a sua vida, com o seu dia a dia, com a sua conduta. Isso vai fazer diferença. O evangelho vai ser pregado para elas através do seu testemunho. Certo? Então, o que nós estamos vendo hoje? Uma juventude assim, juventude radical. Que radical, rapaz? Não, eu sou radical. Eu saio na chuva para ir na igreja, grande coisa. Esse dia eu estava vendo um testemunho, uma pessoa falou assim, o cara contou um testemunho de 2 horas, que era traficante, era bandido, era isso, aquilo, matou, aquilo tudo, e agora eu sou um crente radical. Esse dia estava tendo um toró, eu saí na chuva e fui para a igreja. Grandes coisas. Isso é o que ele chama de radical. Radical, meu irmão, não é viver para Cristo. Não, pastor, não. Como você diz que radical não é viver para Cristo? Você está falando uma heresia. Eu não vou ouvir mais vocês. Né? Eu não vou ouvir mais vocês. Porque você está dizendo que ser radical não é viver para Cristo? Claro que não. Então o que é ser radical? É ser capaz de morrer por Cristo, cara. É outro nível. Ser radical não é morrer para Cristo, é viver para Cristo. É ser capaz de morrer por Cristo. Pela causa de Cristo. Quantos jovens se dizem radical? Se você for na escola, pegar o testemunho dele, é péssimo. Né? A minha irmã está falando, na minha igreja, os jovens que participam do louvor não participam de oração, nem de vigília. Né?
Vão aos domingos e somem a semana toda. Isso não é jovem radical. Isso é religioso. Você está me entendendo? Então, relacionamento com Deus, para saber se eu vou ser enganado ou não, como é que eu vou saber, melhor dizendo, é ter relacionamento com Deus. Certo? Né? Então é isso. Agora, o demais é o Espírito Santo que vai te revelar. Então você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje eu vejo muita gente falando sobre radical, mas não ganha vidas, não pregam, não oferecem suas vidas para missões, não ofertam em missões, não participam de projetos missionários. Quer dizer, não ama aqueles que o Senhor ama. Né? Certo? Certo? Então é isso. É Deus que vai revelar. Eu estou cansado desse papo de radical, eu estou cansado desse papo de juventude que vai mudar, eu estou cansado desse papo de juventude que pula muito, mas ajoelha pouco. Eu estou cansado disso. Eu confesso a vocês. Jovem que espera ouvir de mim, coisa você tem que viver pulando, você tem que viver... Olha, e santidade é muito mais do que roupa. Santidade é muito mais do que falatório. Santidade é vida na presença de Deus. Eu posso também estar vivendo, dizendo santidade, mas longe da palavra de Deus, sem compromisso com a palavra de Deus. Não adianta nada, meu irmão. Não adianta nada. Sabe por quê? Vai chegar um momento que sem a palavra eu vou ser enganado. Certo? Vai chegar um momento que sem a palavra de Deus eu vou ser enganado. Então eu sou muito bonzinho, eu sou muito respeitador, eu sou isso, sou uma vida de santidade, mas eu não tenho profundidade na palavra, eu não busco ler a Bíblia, eu não busco orar, eu não jejuo, não busco a presença do Senhor. Pode ter certeza, lá na frente, o diabo vai me passar a perna e vai me armar um laço. Por quê? Porque sem a verdade, uma hora eu sou enganado. Meu irmão, se você mexe muito com dinheiro, dólar, se você não tiver conhecimento do dólar verdadeiro, você pode passar um ano no mercado sem pegar uma nota falsa. Mas vai chegar, tá? Vai chegar um dia que você vai pegar uma nota falsa, ou 2 ou $1 milhão falsos. Aí você pode ir em cana. Por quê? Por falta de conhecimento da verdade. Então nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos ter uma vida de busca da verdade. É por isso que a gente precisa, para não chegarmos naquele dia, eu ouvi ele falar assim, Senhor, você viu que eu preguei tanto em teu nome? Ele, apartai-vos de mim, que nunca vos conheci. Então, como eu vou saber onde está um anticristo? Como eu vou saber se eu estou no lugar certo, que a irmã está perguntando aqui? Olha só, você precisa... intimidade com Deus e com o Espírito Santo. Certo? Você precisa ter intimidade. E a intimidade vai vir de relacionamento. E relacionamento com Deus sem Bíblia não tem como. Relacionamento com Deus sem você conhecer a Deus não tem como. Então, para você não ser enganado, você precisa ter uma profundidade, um conhecimento da verdade, ter relacionamento com Deus Todo-Poderoso, com Jesus Cristo, que é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você quer seguir a verdade? Você tem que conhecer Jesus. Você quer estar no caminho certo? Você tem que conhecer Jesus. Você quer ter vida eterna? Você tem que conhecer a Jesus. Ok? Que Deus abençoe vocês tremendamente em nome de Jesus. Amém?